Tudo bem? Graças a Deus, temos mais esta oportunidade de juntos meditarmos na palavra de Deus. Como é bom poder meditar, como é bom poder ler, como é bom poder extrair verdades. A palavra sempre tem verdades, lições, experiências do passado servem para nós hoje. E a gente vai meditar um trecho aqui do livro de Isaías, o profeta Isaías, falando com aquela nação. Deus falando através do profeta Isaías, recado para o povo. E o nosso título aqui é Alerta do Futuro Desprezado. Todo mundo quer conhecer o futuro, todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. E tem muitas profetadas por aí falando coisas que não são da parte de Deus. Então, todo mundo quer conhecer o futuro, mas ninguém se preocupa em conhecer o único Deus que revela as coisas. Então, se você quer saber o que Deus reservou para o futuro, está já revelado na sua palavra. O que falta é a gente ter interesse, ter vontade, ter a dedicação de ler, estudar e ver como Deus já deixou tudo claro. E não era diferente com aquele povo. Deus orientava o povo através dos profetas sobre aquilo que iria acontecer, pelos seus pecados, pela forma com que eles estavam se conduzindo, estavam agindo, como eles serviam a Deus, não serviam de todo o coração. Esse capítulo, até você pode abrir, capítulo 48 do livro de Isaías. Nós vamos ler esse capítulo todo, é um capítulo curto, mas ele vai revelar muitas coisas que o povo soube pela parte de Deus, através do profeta, antes de acontecer. Olha como Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos saber, ele sabe daquilo que é interessante que a gente fique alerta e ele nos avisa. Então, alerta de Deus, todo o tempo nós temos. Todo o tempo tem uma exortação, tem um exemplo do passado para que a gente possa trazer para o presente. E os exemplos maiores que a gente vai ver no passado é o próprio povo de Israel, que era um povo separado, era um povo prometido, tinha uma promessa de Deus para eles. Então, eles tinham a garantia de saber que o Deus verdadeiro, um único Deus, bem diferente daquilo que as outras nações serviam, cuidava deles. Mas eles deixavam por muitas e muitas vezes de ouvir os alertas. Não é diferente hoje, meu irmão. A gente tem a palavra de Deus mostrando se a gente está no caminho errado, se a gente está tentando fazer as coisas da nossa própria vontade, não consultando a Deus. Deus, ele mostra, não vai por este caminho, ele sempre nos alerta. Então, o futuro está aí. A evidência do futuro, estamos vendo os dias de hoje acontecendo, tudo aquilo que a palavra já falava, e você pode ver, no longo dos anos, você vê o cumprimento de cada uma dessas profecias. Então, capítulo 48, vamos meditar, mas curva a sua cabeça só por um instante. Senhor, obrigado pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez meditarmos a Tua Palavra. Fala conosco, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo aqui revela que Judá era um povo, aqui estamos falando das duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que tinham sido levados para a Babilônia. Por quê? Pela desobediência, por ser obstinado, um povo obstinado que não ouvia os recados e fazia aquilo que desagradava a Deus. Olha, Deus, ele não tem prazer em punir você, em corrigir você, não tem prazer em puxar nossa orelha, não, mas ele faz isso por amor. Então ele avisa, não faça isso, cuidado, olha o caminho que você está seguindo, olha as suas atitudes, não vai por aí. E a gente e aquele povo também, às vezes não dá crédito nos alertas que Deus está dando, porque ele conhece o nosso futuro. Então, capítulo 48, vamos ler e vamos parando um pouquinho para meditar. Deus falando com o povo de Israel, como ele fala conosco hoje. Diz assim: escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramento pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Olha aí. Invocam, são o povo de Deus, invocam o nome do Senhor. Vamos trazer para hoje, a gente vai na igreja, a gente louva a Deus, mas é de coração? Olha, eu olho a pessoa cantando com fervor, eu fico feliz, falo, puxa, que gostoso ver uma pessoa comprometida, mas quem conhece o coração é só Deus, não é verdade? E aquele povo estava fazendo da boca para fora, olha, vocês invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel. Não era para qualquer um que Deus estava falando. Estava falando com o povo que conhecia as leis, né, os mandamentos, conhecia as regras que Deus havia dado desde o tempo de Moisés
e eles sabiam o que iria agradar a Deus ou o que não deveriam fazer para desagradar a Deus. Então, vocês que se chamam, né, a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aí, versículo 3. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, e eu as fiz conhecida, e então repentinamente agi, e elas aconteceram. Olha, eu predisse há muito tempo atrás, eu predisse há muito as coisas passadas, a minha boca anunciou e eu as fiz conhecidas. Olha o cuidado, olha, não vá por aí. Então, o povo estava em pecado, o povo já tinha visto as 10 tribos do norte pela desobediência, né, da idolatria, da desobediência, serem levados cativas da Síria. E agora eles continuam. Parece que a gente não aprende. E Deus, ele mostra, ele levanta situações, ou ele mostra para nós, revela para nós coisas que, dizendo assim, olha, você viu o que aconteceu com ele? Cuidado, não vá por este caminho, não faça isso. Você viu o que aconteceu com as 10 tribos de Israel, porque desobedeceram? Se vocês não se cuidarem, vocês vão para o mesmo caminho. Então, eles não ouviram o alerta do futuro, das coisas que iriam acontecer para a sua nação. Hoje nós sabemos exatamente o que está acontecendo, as profecias do passado estão sendo cumpridas nos nossos dias. O Apocalipse está aí em evidência das coisas que você vê acontecendo no mundo e é para mostrar, é um alerta que o futuro que tinha sido predito lá atrás está acontecendo, nós estamos nesse futuro. Então Deus deixou claro aqui, eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, eu cansei de falar. E eu as fiz conhecidas, então repentinamente agi e elas aconteceram. Tem um tempo de aviso, tem um tempo de alertas e tem o tempo que Deus vai cumprir aquilo que ele falou, não é? Olha, ele está avisando, ninguém dá crédito, chega uma hora, ele vai cumprir aquilo. Ah, mas por que isso aconteceu? Como Deus foi fazer essas coisas? Não, Deus avisou, mas tem um momento que ele vai agir. E é o que aconteceu com o povo de Israel. E aí, versículo 4, pois eu sabia quão obstinado você era, né? Quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa era bronze, uma forma de dureza. Por isso, há muito contei a você essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você. Eles estavam nesse momento na Babilônia, tinham sido levados cativos para a Babilônia porque não ouviram o recado, o alerta dos profetas, né, que iria acontecer isso. Então, como nós lemos aqui, Deus avisa, mas tem uma hora que ele vai agir. E quando ele age, você não pode falar, como ele não me avisou? Não, eu avisei. E Deus agora está levantando o profeta para falar, olha, vocês estão assim porque vocês não ouviram os meus alertas. Então, eu avisei antes que acontecesse. Olha, tem um ditado aí que fala, quem avisa amigo é. Deus é mais do que amigo, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele tem prazer em cuidar de nós, ele tem prazer de nos alertar antecipadamente, porque não tem prazer em ver você numa situação caótica, passando dores, sofrendo angústias. Deus não tem prazer, e ele avisa. Mas tem um momento que ele vai agir. E ele tem a sua forma de moldar, de tratar, e que esse capítulo fala, ele fez isso para tratar, para provar aquele povo, para refinar aquele povo. E é para a gente entender que muitas das provas que nós passamos hoje, temos que agradecer a Deus, porque são momentos de luta, mas de busca da presença de Deus, e com isso nós estaremos sendo refinados, preparados para coisas maiores. O povo de Israel não foi diferente. Então ele é um padrão daquilo que acontece nos nossos dias de hoje. Versículo 5 de novo. Por isso, há muito contei a você essas coisas. Antes que acontecesse, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer, presta atenção, meus ídolos a fizeram, minha imagem de madeira e meus deuses de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas. Então, é para você não dar desculpa que isso está acontecendo, que quem avisou foi os teus ídolos, os teus deuses de metais e de madeira. Um povo que conhecia o Deus único e verdadeiro, que tiveram experiências profundas com Deus e agora estavam ligados aos ídolos. Então Deus está falando, olha, essas coisas estão acontecendo porque eu avisei com antecedência. Agora não vem me falar que são seus ídolos que vocês adoram,
que é abominável perante Deus, que estão revelando essas coisas. Ele deixa claro aqui, né, para que vocês não falem, meus ídolos a fizeram, minha imagem de madeira e meus deuses de metal as determinaram. Aí, versículo 6, Deus volta a falar com o profeta. Você tem ouvido, através do profeta, você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? Ou seja, não está percebendo ainda o que está acontecendo? Foi aquilo que eu alertei? Foi aquilo que eu falei? É bem isso, não é? A gente não quer ouvir os recados de Deus, a gente não quer ter intimidade com Deus, a gente não quer ter compromisso com Deus, e aí acontecem as coisas, o Senhor vai falar para você e para mim, olha, eu avisei, eu deixei claro, né? Por que você não está admitindo que você deixou de cumprir, deixou de obedecer, deixou de ouvir os alertas que eu falei no passado, para que hoje e no futuro você não passasse por isso. Então, o recado que Deus estava falando através do profeta para aquele povo, por que vocês estão na Babilônia? Por que vocês estão passando esse tempo de provação? Porque vocês não deram ouvidos aos meus recados. Parte B do versículo 6. De agora em diante, eu contaria a você coisas novas. Olha, as coisas que estavam acontecendo, que era que aquele povo não ouviu o recado e foi levado para a Babilônia, já tinha acontecido. Agora, tem coisas novas. Deus é Deus de novidade, não é? A gente sempre aprende com as coisas de Deus. Deus, ele revela coisas diárias para nós. Por isso que a importância tua e a minha de ler a palavra. Eu quero saber coisas novas, eu quero saber o que Deus preparou para mim. Eu quero poder me apropriar dessas bênçãos. Deus tem bênçãos, se aproprie dela, toma posse dessas bênçãos. Então tem coisas novas aí. No meio da aprovação, no meio do problema, Deus agora vai revelar para esta nação desobediente, porque que estavam daquele jeito, porque não ouviram os recados, vai revelar coisas novas. De agora em diante, eu contaria a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso, você não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento, você foi chamado rebelde. Olha Deus passando um sabão para aquele povo. Desde o nascimento, desde a sua formação, este povo deu muito trabalho para Deus. E Deus teve muita paciência com esse povo, desde Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, e toda a história, depois Moisés, o libertador do Egito, depois os juízes, depois vem lá os profetas, vem os reis. Todo o tempo na história de Israel foi um povo obstinado, um povo que deu muito trabalho. E agora Deus está mostrando, eu vou revelar coisas novas, você não sabe, não adianta você falar que sabia, que já conhecia, que não é, são coisas novas, mas desde o início, desde a sua formação, você é um povo traiçoeiro, um povo rebelde, um povo obstinado. Deus está mostrando por que você está nessa situação. Meu irmão, às vezes nós temos as mesmas características desse povo, somos traiçoeiros, somos rebeldes, somos obstinados, somos desobedientes, tapamos o ouvido às verdades, às revelações do futuro e a gente não quer saber. Então, Deus ele está mostrando para o povo e mostra para você e para mim hoje. Às vezes você está passando por um problema que poderia ter sido evitado. Poderia ter, olha, eu ouvi um recado e Deus falou comigo ano passado e eu não dei ouvidos. Quantas vezes as pessoas consultam ao Senhor, né? E Deus revela através da sua palavra, mas elas não se apropriam daquela palavra e fazem aquilo que elas pensam que é o melhor. Se a gente consulta a Deus, Deus não vai deixar você sem a resposta. Deus mostra, sempre mostra. Com certeza aquele povo teve oportunidades, né? Quantos profetas Deus levantou antes do cativeiro? Muitos profetas foram levantados para falar, portadores da palavra de Deus, para mostrar. Tome cuidado, abandone seus maus caminhos, abandone esses ídolos, passam a servir-me. Olha os meus estatutos, os meus ensinos, os meus mandamentos, e o povo não viu, não deu ouvidos. Então aí Deus continua, versículo 9, por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira, por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. A gente não pode imaginar, eu fico pensando, quantas besteiras, quantas bobagens a gente faz, se Deus fosse agir imediatamente com a sua justiça, não sobraria um. Nós somos, né, indignos da graça e a misericórdia de Deus, mas veja só, ele adia a ira dele.
Quando alguém fica irado é porque teve motivos, não teve? Às vezes a gente fica irado também. A Bíblia fala, você pode se irar, né? Mas que não ponha o sol sobre a sua cabeça. Você tem que, não é, irar e ficar amargurado, angustiado, aquilo lá dentro ficar sendo remoído. Não, você pode irar, ficar nervoso no momento, mas aquilo tem que passar. Somos pessoas, a natureza humana, a nossa é forte. Temos que saber dominar pelo Espírito Santo. Então, quantas vezes eu já não deixei Deus irado? Quantas vezes já não dei motivos para que Deus me eliminasse? Nas minhas orações eu fico pensando e eu faço uma retrospectiva desde quando eu era criança e que eu me lembro, né, daquele momento de criança, porque a gente tem muitas informações de criança que a gente não lembra, mas tem muitas daquelas que a gente lembra e foram marcantes. Quantas besteiras, quantas desobediências a pais, a mães, né, os meus pais, por exemplo, que falaram, que alertaram da parte de Deus, e mesmo a palavra, porque eu conheci a palavra ainda novo, mas quantas besteiras eu não fiz, quantas decisões erradas eu tomei. Consultei a Deus por desencargo de consciência. Olha, consultar a Deus é maravilhoso, mas se você consulta a Deus por desencargo de consciência, faz uma oração, Senhor, me ajuda nisso, mas não toma a atitude de cumprir aquilo que Deus está te revelando. E quantos motivos, falando por mim, eu dei para que a ira do Senhor estivesse sobre a minha vida. E ele fala aqui, olha, eu adio a minha ira por amor de meu louvor, eu contive para que você não fosse eliminado. Pensa aí um pouquinho, algum motivo que Deus poderia ter te eliminado. E você está aí, está me vendo, está me ouvindo, você não morreu, Deus não eliminou você, não exterminou com você, porque ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido, aquele que se havia perdido. Então, quantos motivos eu dei e você também. Versículo 10, veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Você percebe por que a gente passa por problemas? São provações. Deus está refinando. Não murmure no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da luta. Ore, Senhor, me dê forças para que eu possa passar. Mas eu entendo aqui que muitas das vezes estas provações que estamos tendo é para nos refinar, para realmente nos tornar mais preparados para as coisas futuras. Deus estava revelando para um povo aqui coisas novas, coisas futuras. Ia fazer com que eles voltassem da Babilônia, lá para Jerusalém, para voltarem a ter a sua terra. Olha, eu sou proprietário de uma terra e pela desobediência eu perdi essa terra. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Tiveram lá, né, um tempo onde Deus pôde refinar essa nação, lá na Babilônia, e agora Deus vai permitir que eles voltem para Jerusalém, para voltar a ser uma nação. Então, por amor de mim mesmo eu faço isso. Então não questiona a Deus. E aí ele continua, como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Estava mais uma vez salientando aqui, vocês estão adorando deuses de madeira, de metal, e eu não vou trocar a minha glória, que eu estou revelando, sou eu que estou revelando. Não venha me dizer que os teus ídolos, né, a adoração para esses ídolos que são abomináveis diante de mim, é que te revelaram. Ele deixa claro aqui, e a minha glória não darei a outro, não darei a ninguém. Então, quando você é abençoado por Deus, dê glória a Deus. Não ache que você foi capaz de resolver aquele problema sozinho, pela sua competência, né, pela sua capacidade. Não. Glorifique a Deus. Deus não dá a glória dele a nenhum outro. Saiba que se você estava passando por um problema, você orou, e lá na frente Deus deu a solução, não se julgue capaz pela sua capacidade de ter resolvido aquilo. Se coloque, né, nas mãos de Deus, falando, foi pela sua graça e misericórdia que eu consegui resolver esse problema. E a partir do versículo 2, a libertação de Israel da Babilônia. Deus então falou antes com o profeta, avisando que eles iriam para a Babilônia, pela rebeldia, pelo fato de serem obstinados, um povo rebelde. E agora Deus está revelando coisas futuras. Eles já estavam no meio do problema na Babilônia. Agora eu estou revelando coisas novas, daqui para frente. Então, nosso tema aqui da nossa meditação de hoje, alerta do futuro desprezado. Então, olha, como dizendo, vocês desprezaram o que eu avisei lá. Vocês pagaram o preço que era a Babilônia. Agora, não despreze isso que eu estou avisando, coisas novas.
Cada dia Deus revela coisas novas. Não despreze, não deixe de crer, creia e cumpra isso para o seu bem, para o meu próprio bem. Porque Deus ele vai revelar algo que seja prejudicial? Não. Ele vai alertar coisas prejudiciais para que você não tenha essa experiência. Então aí, continua no versículo 12. Escute-me, Jacó, Israel, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Lembrando, olha, eu sou o único Deus. Vocês abandonem esses deuses que vocês criaram de prata e de ferro aí, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o único Deus, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Não existe outro que é digno de receber palavras de louvor e adoração. Não se esqueça disso. Tem que agradecer, agradeça ao único que é digno de receber. Então eu sou sempre o mesmo. Deus não precisa de se aperfeiçoar, de se atualizar. Não, ele é o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Eu sou sempre o mesmo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Pelo poder da palavra, ele criou todas as coisas. Lembrando que nada existia e passou a existir. Do nada, passou as coisas à existência. Versículo 14. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Ou seja, mais uma vez, qual dos ídolos que predisse isso? Nenhum. Agora, preparem-se que vocês vão sair da Babilônia. Pagaram o preço, pagaram a sentença da desobediência, porque não deram ouvidos lá atrás naquilo que eu alertei. E ele continua, sim, eu o chamei, eu trarei e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isso. Versículo 16. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente na hora em que iria acontecer? E eu estaria ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu espírito, o profeta falando. Assim, versículo 17, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Olha que coisa linda se eles tivessem obedecido, né? E eu volto a lembrar, versículo 18, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, só presta atenção, só cumpre aquilo. Deus não dá uma ordem para o mal, pelo contrário, para evitar o mal. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz, olha aqui, todo esse momento de aflição, 70 anos que você passou aqui, de aflição, sendo escravos de um país estranho, que era a Babilônia, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio. Já viu aquele rio? Né? Aquela correnteza, você não cansa de ver aquela serenidade daquele rio. Sua paz seria como o rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes, quanta gente nasceu na Babilônia, eles foram lá praticamente quase uma geração, 70 anos ali, muita gente nasceu. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Foram destruídos pela desobediência. Então, olha a consequência de você não ver o alerta do futuro, não despreze o alerta do futuro. E aí ele dá ordem, né? Versículo 20. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no, enviam-no aos confins da terra, digam, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos, ele fez água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. E ele deixa claro, como vocês saíram do Egito, e como eu cuidei de vocês, vocês vão sair da Babilônia agora. Eu vou cuidar de vocês. Aliás, eu estou revelando coisas novas, coisas futuras. Aprendeu a lição? Ouça o alerta que eu estou te dando. É Deus falando, através do profeta Isaías, com aquela nação rebelde, obstinada. Uma nação que deu muito trabalho para o Senhor.
eu peço a Deus que a gente seja mais obediente, que todos nós possamos ser alguém que agrade aos olhos do Senhor, que a gente não venha desobedecer, que a gente não venha dar trabalho para Deus, né? Deus ele está alerta todo o tempo, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não tem como esconder, né? O apóstolo fala, de onde eu poderia me ausentar da tua face? Se eu subir nos céus, tu aí está. Se colocar minha cama lá no Hades, né? A região inferior da terra, o Senhor ali também ali está. Se eu me esconder nas trevas, as trevas se tornam como a luz diante de ti, porque para Deus tudo é claro, tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Então, por isso que obedecer a Deus é algo maravilhoso. Deixa a Babilônia, fujam. Agora Deus vai tratar com aqueles babilônios, né? Vai levantar os médios e persas e vão invadir a Babilônia, e o rei Ciro vai fazer um decreto permitindo, né, depois confirmado com o rei Dario, os dois médios persas vão confirmando o retorno. Mas antes que isso acontecesse, Deus já está avisando. Olha aqui, ó, antes que eles fossem libertos, antes que eles tivessem a liberdade dos médios e persas, Deus já estava avisando. Coisas novas eu estou avisando vocês. Chegou o tempo da correção, chegou o tempo do fim da correção, porque agora vocês vão poder voltar para a terra de vocês. Mas será que isto foi uma lição que este povo de fato assumiu e aprendeu? Quantas vezes a gente passa por uma provação, por um momento de dificuldade, e nesse momento a gente ora, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu faço isso, faço aquilo, eu prometo isso, prometo aquilo. Deus, como conhece o nosso coração, Ele sabe que às vezes, como esse povo aqui, eles praticavam religião, mas não tinha nada de compromisso. Vocês falam da boca para fora, mas não há verdade em vocês. É o que nós lemos aqui. Invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. E às vezes a gente faz isso, mas para Deus não adianta a gente falar da boca para fora. Nós temos que falar conscientes e praticar aquilo, né? Não faça um voto de tolos. Votou, cumpra aquilo que votou. Então, às vezes a gente ouviu o alerta de Deus, não deu crédito, a gente passou por problemas, por provações, fomos lapidados, né? Passamos pela prova de fogo, e aí, que lição eu estou tirando disso? Eu vou agora aprender que eu fui lapidado, que agora estou mais forte, porque eu tinha que passar por aquela luta, aquela tempestade, aquela provação, para ter mais forças lá na frente, para ajudar outras pessoas, para ser mais fiel a Deus. Eu aprendi essa lição? Ou eu ainda continuo obstinado, né, irreverente, continuo dando trabalho para o Senhor Deus? A palavra do Senhor é para ser lida e praticada. Esse povo é um exemplo do que somos hoje. O povo de Israel, povo separado, como nós somos hoje. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, que foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, aproximadamente, cresceu até os nossos dias de hoje. Esse evangelho maravilhoso chegou até os nossos dias de hoje, mas quanta gente não ficou pelo caminho? Quanta gente que ouviu e abandonou? Quanta gente que praticou a palavra e depois terminou mal, porque abandonou os caminhos do Senhor? Então, é importante ouvir os alertas do futuro e não desprezar, mas praticar esses alertas. Ele termina o capítulo com o versículo 22, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Se deixar de praticar os caminhos, a gente se torna um ímpio. Nós nos tornamos o que é o mundo hoje aí fora, um mundo caído, um mundo perdido, um mundo rebelde, um mundo descrente, um mundo sem esperança, um mundo de ímpios. Então, ele termina, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Ou seja, não se torne um ímpio, não abandone os meus caminhos, não deixe de ouvir o que eu estou passando para você. Essa foi uma experiência com esse povo. Então, é bacana como história, né? Como comentário, como relato bíblico, mas se eu não extrair para mim, isto foi só mais uma história do povo de Israel, que Deus permitiu que ficasse registrada para que a gente pudesse extrair algo maravilhoso. Eu extraí muitas coisas para a minha vida desse capítulo. Eu gostaria que com calma você lesse mais pausadamente o capítulo 48 de Isaías, para você ver quantas verdades, como nós somos semelhantes a um povo rebelde e obstinado, que não sejamos dessa forma. E os alertas do futuro estão aí, né? Jesus está para voltar. As portas do inferno estão aí também. E o mundo caído, o mundo perdido, não tem outra solução. Se deixar de buscar ao Senhor, não há paz alguma para os ímpios, não haverá paz.
Não haverá paz naquilo que os homens têm para oferecer, que o mundo tem para oferecer. Mas no Senhor nós encontramos toda a paz necessária para continuarmos a nossa caminhada até aquele dia prometido que Jesus vai voltar. É um alerta, é um aviso daquilo que vai acontecer. Por que não praticar? Vamos tomar a mesma atitude que tomou esse povo? Vamos recusar os alertas e sermos levados cativos, ou seja, sermos reféns desse mundo caído? Então é para nós melhorarmos a nossa conduta diária e praticarmos a palavra do Senhor. A volta do Senhor está próxima. Não deixe de se preparar, de ficar preparado, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas breve, muito breve, o Senhor há de voltar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, feliz e abençoada. Nós gravamos hoje de manhã a ceia e até uma parte do culto também, porque nós tivemos muitas pessoas que não puderam ir, muitos enfermos. Eu gostaria que você tomasse a ceia. Nós ministramos a ceia na igreja, pega um pedacinho de pão, um suco da uva, participe da ceia. Ceia maravilhosa, ceia é um memorial daquilo que Jesus fez. E ele se agrada quando você se recorda, quando eu me recordo, do que ele fez por mim. Ou seja, ele morreu por mim e eu não vou recordar do que ele fez por mim? Ele sofreu tanto, esvaziou-se da sua glória, se fez homem encarnado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, padeceu tudo o que padeceu, foi a cruz, a morte mais indigna para pecadores, e ele, sem pecado algum, cravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Então a ceia é isso, é para lembrar do que ele fez. Ele fez esta obra maravilhosa. Então não deixe de participar da ceia, você que não pôde estar conosco hoje de manhã, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo gostoso que passamos aqui. Como nós vemos tantas lições, e ajuda-nos a praticarmos, ó Pai. E aquele povo sofreu porque desprezaram os recados, os alertas do Senhor. Que não sejamos iguais a este povo, Senhor, que sejamos alguém que possa ouvir e dar crédito para evitar consequências piores. Ajuda-nos a todos, dá-nos uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana na direção do Teu Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso de alguém. Deus te abençoe.